Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu vim compartilhar com vocês um tour pelo meu apartamento aqui na Suíça. Eu sei que vocês já conhecem um pouquinho do meu apartamento através das fotos no Instagram e também aqui alguns vídeos no YouTube, onde eu mostrei algumas partes. Mas hoje vocês vão ter direito ao tour completo do meu apartamento. Eu vou mostrar tudo como funcionam os apartamentos aqui na Suíça. Falando, obviamente, do meu apartamento, não de todos, né? A gente sempre tem que falar com propriedade naquilo que a gente conhece. Então eu vou contar pra vocês como que foi o processo pra gente poder alugar esse apartamento, quais são as coisas que são inclusas no aluguel e falar um pouquinho dos preços aqui na minha região. Eu vou começar mostrando pra vocês o meu apartamento e aí depois no final a gente conversa um pouquinho sobre os preços e como que funciona todo esse processo pra alugar um apartamento aqui na Suíça. A gente vai começar aqui pela porta. Normalmente as casas novas aqui na Suíça têm chaves que são com código. O que muda é que essas chaves têm um códigozinho na porta que ninguém pode roubar, digamos assim. Você não pode fazer cópia daquela chave porque a chave tem um código. Enfim, coisas bem elaboradas. No caso, aqui em casa é uma trinca normal e uma chave normal, a gente não tem nada de especial, mas eu vou mostrar pra vocês do lado de fora. Eu vou falar baixinho, tá? Então aqui na entrada de casa a gente tem o nosso número do apartamento e o meu nome. E é assim que as pessoas sabem quando elas chegam aqui no meu andar, onde que é a minha casa. Então aqui a gente entra aqui em casa. A vista que a gente tem quando a gente chega aqui na porta é essa. Aqui é a sala, aqui é o nosso quarto. E esse aqui é um armário que fica bem ao lado da porta, ó. E é o armário que normalmente a gente guarda tranqueira, basicamente. Então aqui a gente tem tudo que a gente usa bem pouco. Tá meio bagunçado antes, mas enfim, vida real, né? A gente guarda normalmente produtos de limpeza, coisas que a gente não precisa muito no dia a dia. E aqui ficam os casacos pesados, porque, né, no inverno a gente precisa realmente ter uns casacos pesadões. Então tem aqui os nossos casacos de esqui, tem os casacos do dia a dia. Aqui eu coloquei todos os sapatos. Aí ali tem mais um espacinho, a gente guardou os capacetes pro esqui, alguns jogos que aqui a gente tem aqui em casa. E praticamente todas as casas aqui na Suíça, elas têm esse tipo de armário. É um armário que sempre fica na entrada. E aqui a gente vai pro nosso quarto. O nosso quarto é relativamente grande, a gente tem um apartamento de 58 metros quadrados aqui e é um apartamento de 2 peças e meia. Aqui na Suíça as peças são contadas como sala e quarto. Não conta a cozinha, não conta o banheiro e conta a sacada. Então a gente tem 2 peças e meia, que seria um quarto, uma sala e uma sacada. Então se você tá procurando uma casa de 2 quartos, no caso seria 3 peças. Se você tá procurando 3 quartos, seria 4 peças. Então vai ser sempre o número de quartos mais uma peça, entendeu? Por causa da sala que conta. Então esse aqui é o nosso quarto, ele é relativamente grande, eu acho que ele é bem espaçoso, a gente tem bastante espaço, não é um quarto que a gente fica apertado nele. Quando a gente começou a procurar um apartamento, a gente queria muito um apartamento iluminado, e esse apartamento, gente, como vocês estão vendo, eu tô gravando com a luz do dia, não tem luz artificial nenhuma aqui, e ele tem muita luz em dias que tá sol aqui na Suíça, óbvio, porque não é todo dia. Mas ele é muito iluminado, então a gente tem bastante luz, e ele é muito espaçoso. Vale a pena também contar pra vocês que o nosso prédio é um prédio antigo, né? A gente não mora num apartamento que acabou de ser construído. Tem muitos apartamentos que estão sendo construídos agora, que são lindos, gente, que é a coisa mais fofa do mundo, porque é tudo bem organizadinho, tudo clean, bem moderno. Esse apartamento é dos anos 70, então a gente tá num apartamento muito mais antigo, até em quesito isolação, em quesito construção. Às vezes a gente não ouve os vizinhos aqui, por sinal, mas é óbvio que não é um apartamento extremamente novo, é um apartamento, enfim, que já viveu bastante. Então vocês vão ver que a parte que é mais antiga aqui na casa é a cozinha, mas os outros cômodos pra gente tá tudo ok. Eu não acho que seja uma coisa negativa ser um apartamento dos anos 70. A única parte negativa de ser um apartamento tão antigo é o fato da isolação realmente, porque é muito frio. A gente tem toda aquela parte de vidro ali na sacada e no inverno é óbvio que fica um pouco mais frio, mas nada demais, a gente fica de pijama dentro de casa e tá tudo bem. É que normalmente as casas aqui na Suíça você não precisa ficar super agasalhado, porque o aquecedor é bem bom, então você pode andar tipo pelado se você quiser dentro de casa, de pijama o dia inteiro, que por mais que esteja 15 graus lá fora, aqui dentro vai estar sempre quentinho. Mas agora eu vou mostrar pra vocês então a nossa sala. Essa daqui é a vista quando você chega da sala, então aqui a gente tá na porta de novo, aí aqui fica a sala. A gente tem esse móvel aqui do IKEA que é maravilhoso, gente. E aqui a gente tem a vista toda da sala, então a gente colocou esse bureau aqui, que é
o escritório. Ali fica a entrada e o armário que eu falei pra vocês. Aí aqui é a sala. Eu acho que a nossa sala é uma sala bem grande e ela é super bem iluminada também. A gente é um pouco louco por plantas, então talvez a gente tenha exagerado um pouquinho na quantidade de plantas que a gente tem aqui em casa. Até uma tatuagem eu tenho de plantas, então eu sou realmente apaixonada por plantas. Mas a gente tem 25 plantas aqui em casa, gente. Ai, gente, eu acho muito lindo. Eu sou apaixonada pela minha casa. Eu sou suspeita pra falar porque a gente decorou ela com muito carinho. Todo o nosso apartamento é super bem iluminado. Então isso foi uma coisa que pra mim foi super importante na hora de decidir esse apartamento. Óbvio que a gente já imaginava que ia ser um pouco frio justamente por causa dos vidros, né? Mas pra gente essa questão da luz era muito mais importante. Eu não queria estar numa sala que só tem uma janela. Eu precisava realmente dessa luminosidade. Eu não lembro como que a gente chama em português essas janelas grandes, mas isso faz toda a diferença pro nosso apartamento, que a luz que entra aqui é incrível. Assim como a cozinha e o banheiro é a segunda parte mais velha do apartamento, então, infelizmente, isso não tem o que fazer, porque a gente não vai mudar a pia, não vai mudar nada. E também vale a pena lembrar vocês que os móveis aqui não são planejados, então tudo é bem simples, mas é a forma como eles funcionam aqui, ó. Por exemplo, aqui a pia, nunca tem um móvel aqui embaixo da pia, é sempre assim. Tem essas torneiras também que são super antigas. Isso daqui normalmente é a farmácia, que eles têm praticamente todas as casas aqui tem isso, e é o máximo de móveis que você vai ter dentro do banheiro. Então, mas isso daqui era algo que eu queria bastante pra poder colocar os produtos, ó, ali também ficam os nossos produtos. Normalmente os apartamentos aqui tem banheira, então a gente tem uma banheirinha aqui. Então esse é o nosso banheiro. Agora passando pra cozinha. Como vocês podem ver, aqui a gente tem outro vidro. Parece que é aberto, mas na verdade não é. Então isso é ótimo, porque quando a gente tá fazendo comida, por exemplo, a gente pode fechar as portas e a cozinha fica fechada, mas ao mesmo tempo a gente tem luz, a gente tem essa impressão que o apartamento é maior, que a gente consegue ver as pessoas que estão aqui. Então, por exemplo, quando a gente tá recebendo alguns amigos, é legal porque os amigos conseguem ver a gente cozinhando do outro lado, a gente consegue conversar e tudo mais, então é muito legal. E ainda por cima tem as portas. Aqui fica a nossa geladeira, que é praticamente um frigobar, gente. É muito pequenininha, ó. Então, ela tá sempre lotada. Aqui ficam as gavetas. As gavetas também não tem separador, então a gente tem que comprar tudo. Aqui é um armário. Aqui também tem armários, então são armários bem grandes. A máquina de lavar louça, que no caso não veio com o nosso apartamento, porque o nosso apartamento é muito antigo. Então, o que a gente fez foi que a gente comprou e pediu autorização pra imobiliária pra gente instalar. Então, eles aceitaram, a gente comprou, a gente pagou 300 francos nessa máquina de lavar louça e a gente pensou, se a gente for ficar aqui por 5 anos, não é praticamente nada que a gente vai gastar com essa máquina de lavar louça. Então, a gente instalou e, gente, é a melhor coisa da vida. Uma máquina de lavar louça, não tenho o que falar. Ela é muito prática, a gente coloca tudo ali dentro. Algumas coisinhas a gente não pode lavar ali dentro, mas ela faz super bem o seu trabalho. Aí vem o forno, normalmente sempre vem nos apartamentos o forno e a placa de vitrocerâmica. Também tem o exaustor aqui. E normalmente aqui em cima você sempre tem um armarinho pra colocar especiarias. Então o nosso tá bem abarrotado porque a gente adora. E aqui fica um armarinho de bagunça também. Então tem aqui o lixo reciclável, a gente tem papel. Aqui fica o alumínio, o vidro ali embaixo. Então aqui tem o segundo armário. Aqui a gente tem um outro armarinho que é bem antigo, mas que tá ótimo. Aí aqui eu guardei mais algumas coisas de cozinha. E a gente sentiu que tava faltando um pouco de espaço dentro dos armários, então a gente comprou esse carrinho aqui no IKEA, que é um carrinho de rodinha, gente. É um carrinho de rodinha, então a gente pode levar ele pra onde a gente quiser. E aqui embaixo, ó, não tem lixeira. Normalmente aqui é essa porta aqui. E embaixo da pia é uma lixeira. E aqui no nosso caso não tem lixeira, porque é um apartamento também muito antigo. Então o que a gente fez foi colocar ali os produtos de limpeza. E aqui, como vocês podem ver, ó, essa é a vista da cozinha. A gente consegue ver a sala inteira. Gente, eu sou muito apaixonada pelo meu apartamento. A única coisa ruim desse vidro, ó, é que ele mancha muito fácil. Então qualquer coisa que você tá cozinhando, se espirrar alguma coisa no vidro, o vidro vai ficar sujo. Então você tem que ficar sempre limpando o vidro e tudo mais. Essa é a parte negativa. Mas eu adoro, porque, olha, eu tenho uma vista bem ampla da minha casa. E não sei, dá a impressão que essa cozinha é maior. E aqui fica a nossa sala de jantar. Então a gente colocou aqui a nossa mesa de jantar. E aqui tá bem a cozinha e a sala. Agora a gente vai pra sacada, que é a minha parte preferida, talvez, da casa. Mas a gente tem uma sacadinha, que ó, a gente abre toda essa janela aqui. E essa daqui é a nossa sacadinha. Antes era muito mais feio aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha como era embaixo.
A gente comprou esses azulejos de madeira falso pra colocar aqui fora, com essas pedrinhas brancas. A gente colocou isso porque a gente achava muito feio aqui no apartamento. Então ter comprado isso deu uma cara completamente diferente pro nosso apartamento, pra nossa sacadinha. E agora tá muito mais confortável. Daí a gente tem aqui uma mesinha, ali tá o lixo. Aqui tem o lixo orgânico também, que praticamente todas as casas aqui tem lixo orgânico. A nossa churrasqueirinha. E aqui fora a gente tem ainda umas ervinhas aromáticas, tem pimenta, algumas almofadas quando a gente recebe amigos que a gente quer ficar do lado de fora. E esse é o nosso apartamento do lado de dentro. Agora eu vou mostrar pra vocês lá embaixo, onde fica o correio, onde fica a entrada do apartamento. E vou mostrar também a cave, que é como se fosse o depósito daqui da casa. Eu não sei explicar exatamente por que as casas têm depósito aqui, mas é praticamente um lugar pra você jogar entulho. Então tudo que não te serve você coloca lá. Ou, por exemplo, caixas. A gente tem uma reserva de comida lá embaixo. A gente coloca normalmente bicicleta, os esqui, tudo fica lá embaixo. Então eu vou mostrar pra vocês toda essa parte. Aqui fica o nosso hall de entrada, aqui fica o elevador e a gente vem pra cá e a gente chega aqui na parte onde tem as caixas do correio. Então a nossa tá aqui, a gente tem a nossa aqui, então dá pra guardar. Normalmente eles guardam aqui algumas caixas, assim, você encomenda alguma coisa. Nesse prédio, às vezes, eles deixam aqui, os correios deixam aqui em cima, só que não é muito legal, eu não gosto muito quando eles fazem isso. Então aqui tem essa parte, tem essa lixeirinha aqui, que é só pra jogar papel, jornal, se você não quiser. E eu vou mostrar pra vocês a parte de fora daqui do prédio. A gente tem esses códigos aqui, que praticamente é o quê? As casas aqui na Suíça, elas não têm interfone. Aqui é onde você faz o código pra poder abrir a porta. Então, se você tem alguma visita que tá chegando, você fala o código da porta e a visita sobe. E aí abriu a porta. A cave fica no andar -1 do prédio, então aqui em cima era o hall de entrada, né? E aqui a gente tá na cave, então ao lado da cave, no mesmo andar, a gente tem a lavanderia. Eu já fiz um vídeo onde eu mostrei pra vocês como que eu faço pra lavar roupa aqui na lavanderia, mas é uma lavanderia comum pro prédio inteiro, então todas as pessoas que moram no prédio têm o direito de vir. Então, mas é uma lavanderia comum pro prédio inteiro. Então, basicamente, todas as pessoas que moram nesse prédio têm o direito a vir lavar roupa aqui. Então, a gente tem aqui a máquina de lavar roupa, aqui a máquina de secar, e esse aqui é o aparelho que a gente usa pra colocar carga. Então, você paga mais ou menos uns 20 francos por mês e você tem uma quantidade de lavagens que você pode fazer. Você tem que pagar também para utilizar a máquina de secar roupa. Então aqui em casa a gente praticamente não usa, a não ser para toalha, calcinha, etc. A gente seca aqui. Mas são 4 desses, gente. São 4 blocos. Um bloco. Aqui é uma parte onde tem varal também, se você quiser colocar. Eu nunca coloco porque eu tenho medo que as pessoas mexam nas roupas. Mas aqui tem mais um. E ali do outro lado tem aqui e o de trás. E o que eu acho legal, gente, é que tem, ó, vou mostrar pra vocês. Tem também o tanque. Porque, não sei se vocês perceberam, mas os apartamentos aqui a gente não tem tanque, a gente não tem lavanderia. Então, como não tem lavanderia, tem aqui embaixo. Aqui fica a lavanderia e aqui a gente tem a garagem e aqui é a nossa cave. Gente, parece cena de filme de terror. Essa é a nossa cave. E a nossa, felizmente, é a primeira, gente. Ela fica aqui e aqui dentro a gente não tem luz. A gente tem a luz do corredor. Então não sei se vai dar pra vocês verem muito bem. Mas enfim. Basicamente fica tudo que a gente não leva lá pra cima. Então tem bicicleta, tem alguns móveis ali que a gente não usa mais. Tem uma reserva de vinho aqui porque a gente mora na Suíça, não é mesmo? Tem, basicamente é só treco. Só coisa que ninguém usa. E acho que são 2 metros quadrados, eu acho, de cave. Nem tenho certeza, 1,5 metros. E aqui é a parte onde fica toda a nossa bagunça. Agora que vocês já conhecem o nosso apartamento, vamos falar de toda a parte administrativa que vem junto com esse apartamento. Eu falei pra vocês que a gente tem o lixo, né, ali do lado de fora, mas eu não mostrei pra vocês o saco. A gente tem obrigação de ter um saco desse, gente, que é pago. A gente paga, acho que 20 francos por 10 sacos de 35 litros, que é um saco relativamente grande, é um bom saco. Eu vou abrir ele aqui pra vocês. É um saco grande assim, aonde você tem que colocar todos os lixos que você quer jogar fora. Por quê? A ideia é de fazer que as pessoas valorizem mais a reciclagem no país. Os suíços são muito ligados nessa parte ecológica, então essa foi a forma que eles encontraram de fazer com que as pessoas sintam no bolso o preço da reciclagem. Então se você reciclar, você vai ter menos o que jogar fora dentro desses sacos, porque já vai estar tudo recicladinho. Com isso você vai ter que comprar menos sacos e com isso você vai economizar. Eles entenderam tudo, não é mesmo?
Esses sacos normalmente são distribuídos por cantões. A gente mora aqui no cantão de Vaud, na Suíça, então o nosso saco é dessa forma, mas eu sei que o cantão de Genebra, eles não têm obrigação de ter esse tipo de saco. O Valais tem um outro saco, então se a gente for pro Valais, por exemplo, pra passar um final de semana, que é normalmente onde tem as pistas de esqui, etc., a gente não pode levar o daqui de casa, a gente tem que ter um do lugar. Então, são vários detalhezinhos que a gente tem que se atentar quando a gente vem morar aqui na Suíça pra não levar multa, gente. Isso é muito sério. Eles dão multa de verdade e até se você não triar muito bem as coisas, eles podem dar multa. Então você precisa fazer muita atenção com isso, porque a reciclagem é algo muito importante aqui pra eles. O segundo detalhe que a gente tem que saber quando a gente vai morar num apartamento desse é que você precisa justamente pagar a lavanderia. É você que lava suas roupas, mas você precisa pagar. Então, esse é o cartãozinho que a gente paga. É 20 francos um cartão e vem mais ou menos uns 10 mil pontos. A gente faz mais ou menos 2 a 3 lavagens por semana, uma máquina de secar e isso vai durar um mês. Então, vai dar aí mais ou menos umas 12 máquinas, mais umas 4 máquinas de secar. E esse cartãozinho custa 20 francos por mês. Antes de contar pra vocês o preço do nosso apartamento, eu tenho que falar pra vocês sobre a região onde a gente mora. Aqui na Suíça eu moro em Lausanne, que é uma região grande daqui, né? Lausanne é uma das maiores cidades, principalmente dessa zona que fala francês. Lausanne é a cidade central, a capital do nosso estado, que é, no caso, o Canton de Vaud. Então a gente tem Genebra, que é a primeira grande cidade francófone, que eles falam, né? Francófona, eu acho que é isso em português. E Lausanne seria a segunda. Então eu moro a 10 minutos do centro da cidade de Lausanne, mas um pouquinho mais afastado. Eu não moro no centro-centro, mesmo porque o preço dos aluguéis lá no centro são absurdamente caros. A gente não queria pagar muito caro no nosso apartamento, então a gente encontrou esse daqui, que é em Chaverne-Pré-Ronan. É uma zona que é super calma daqui. A gente tá perto de 2 faculdades aqui. A gente tem a EPFL e a UNIL, que é a Universidade de Lausanne. É uma zona super familiar e ainda por cima a gente tá pertinho do lago. A gente tá mais ou menos uns 10 minutinhos a pé ou 5 minutinhos de bicicleta, por exemplo. E é uma zona onde a gente tem tudo. A gente tá bem servido com os transportes públicos, a gente tem o metrô, a gente tem o trem, que é a 10 minutos daqui, que é na Gare de Ronan. A gente tá perto de Lausanne com 10 minutos de transporte público, a gente tem supermercado perto, a gente tem escolas perto, a gente tem tudo. É uma zona muito bem servida. Então a gente decidiu morar aqui em Chaverne-Pré-Ronan. Mas vale a pena lembrar que o nosso apartamento foi realmente um dos apartamentos mais baratos que eu já vi nessa região. Pelo fato de ser um apartamento antigo, pelo fato de ser um apartamento mais familiar. São torres grandes, eu moro num apartamento de 10 andares, vocês viram a quantidade de pessoas que tem ali na boîte aux lettres, né? Então, na boîte aux lettres, no caso é a caixa do correio. São muitos apartamentos, são 4 apartamentos por andar e normalmente são mais famílias que moram aqui e é um apartamento que tava por um preço acessível. Quando eu falo pra vocês um preço acessível, é que quando você vai encontrar um apartamento aqui na Suíça, eles vão analisar o seu salário. Então, eles vão pegar o seu salário e dividir ele por 3 e esse valor tem que corresponder ou ser mais baixo do que o valor do apartamento. Então, por exemplo, o nosso apartamento aqui, ele custava 1.400 francos quando a gente quis alugar. E quando eles foram pegar o nosso salário em conta, era necessário que o nosso salário fosse maior do que 3 vezes o aluguel do apartamento. Então, 1.400 vezes 3 dá 4.200, então a gente precisava ter um salário mais alto do que 4.200 mensais. Essa é a forma que eles escolhem se as pessoas têm condições ou não de alugar um apartamento aqui. A gente teve muita sorte porque a gente percebeu que eles estavam fazendo uma certa falcatrua aqui nesse apartamento, porque quando a gente chegou, eles falaram que o apartamento era 1.400, que eles iam mudar algumas coisas no apartamento. Então, a geladeira, como vocês viram, é uma geladeira pequena, mas é uma geladeira nova. A gente é a primeira pessoa a alugar esse apartamento depois que eles trocaram os móveis, então o forno é novo, a geladeira é nova, tudo é novo aqui. E eles aumentaram bastante o aluguel em relação à última pessoa que morava aqui. Então a pessoa pagava 900 francos com um apartamento antigo, né, com os móveis antigos e tudo mais. E pra gente eles aumentaram a 1.500 francos, que foi praticamente um aumento de 50%, gente, o que é um absurdo. É impossível aumentar tanto o apartamento aqui. Existem leis pra isso. E quando a gente entendeu que eles estavam sendo safados, a gente decidiu acionar a Aslocar, que é um órgão, basicamente, acho que é uma ONG, na verdade, que ajuda as pessoas a não sofrerem aluguéis abusivos aqui. Porque acontece muito, tem muita empresa imobiliária que é safada. Então, prestem atenção. Sempre quando você for alugar ou contratar o seu apartamento aqui, você vai receber uma folhinha amarela, onde vai estar escrito o antigo aluguel, e você tem que assinar essa folhinha falando que você aceita o aumento do aluguel, né? No caso, se tivesse sofrido um aumento. E no nosso caso, a gente não aceitou, a gente assinou o contrato, a gente enviou pra eles, mas a gente não assinou a folhinha amarela, e a gente foi reclamar depois de tudo isso que tava acontecendo, e acabou que, enfim, teve que ir pro tribunal. Meu namorado precisou se apresentar junto com o advogado pra que eles abaixassem o valor, e hoje a gente paga 1.180, fora o estacionamento. Eu não mostrei pra vocês, mas o estacionamento é aqui atrás do prédio, e é um estacionamento que não é coberto, a gente paga acho que 50 francos mensais pro carro, né, pro lugar de estacionamento. Então, fora
fora isso, acho que hoje a gente tá pagando mais ou menos uns 1.250, vamos dizer assim. Então, 1.250 pra um apartamento de 58 metros quadrados, com um quarto, uma sala, o banheiro, a sacada, como vocês viram. Então, eu acho que é um apartamento grande, eu acho que o valor tá ok pra Suíça, principalmente pra região onde a gente mora. A gente tá super perto do centro de Lausanne, o que faz muita diferença, gente, de verdade. Tem apartamentos que são desse preço, por exemplo, em Aigle, que é uma cidade um pouco mais afastada, é mais ou menos uns 40 minutos de Lausanne, mas pra gente não valia a pena, porque a gente ia gastar tanto tempo de transporte, não era lógico pra gente. Mas tem muitas famílias que optam a morar nesse tipo de lugar, por mais que seja mais distante, mas o aluguel é muito mais barato. Então você vai pagar 1.250 por um apartamento de 2 quartos, por exemplo, que aqui é praticamente impossível, porque os apartamentos aqui são super caros. Mas agora que vocês sabem o preço do nosso apartamento, vou contar pra vocês como que é o processo pra você conseguir ser aceito, né? Eu falei pra vocês que a gente precisa ter um salário 3 vezes maior que o valor do aluguel. Então você pode juntar, por exemplo, o seu salário, o salário do seu companheiro ou o salário da pessoa com quem você vai morar. Pode ter até uma colocação que eles falam aqui, que no caso seria uma república, né? Quando você divide um apartamento com outra pessoa, sem ter um relacionamento amoroso no meio. E você precisa ter alguns requisitos que eles vão te pedir. Então você vai precisar de 3 fichas de salário dos seus últimos 3 meses, para eles terem certeza que o seu salário corresponde ao que você tá falando. Então você precisa ter recebido 3 vezes o valor do aluguel nos últimos 3 meses. Por exemplo, vamos dizer agora a gente tá no mês de outubro, então eu vou precisar apresentar a minha ficha de salário de setembro, agosto e julho. As 3 fichas de salário vão precisar ser maiores do que o valor do apartamento vezes 3. Você também vai precisar acrescentar um extrait de poursuite, que no caso é uma prova de que você não tem um nome sujo, de que você não tá devendo ninguém, e esse é o órgão aqui do estado que faz todo esse tipo de papelada. Então se chama extrait de poursuite. Além de ter um permis de séjour válido, que no caso é a sua carteirinha dizendo que você pode morar aqui, que é a sua residência, digamos assim, no país. Então essas são as 3 coisas que eles vão te pedir quando você for se apresentar. E é basicamente dessa forma que você vai conseguir ter o seu primeiro apartamento aqui na Suíça. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que eu tenha sido clara com as minhas explicações. Se eu deixei alguma coisa no ar, se vocês têm alguma dúvida ainda, não esquece de deixar aqui nos comentários, eu vou ter muito prazer em responder vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, já aproveita e vai lá me seguir, é Tainá Giorgiori. Não esquece de deixar o seu like pra avaliar esse vídeo, pra que mais pessoas cheguem por aqui. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!